Olá, boa noite. Vamos começar então, segunda reunião do nosso Clube do Livro. Hoje vamos conversar sobre o trechinho que fala sobre 4 habilidades para uma conversa íntima e a arte da escuta. Mesmo que você não tenha acompanhado a primeira reunião, fica por aqui, acompanha nosso debate. Hoje vai ser uma conversa mais breve, nosso encontro vai ser mais breve, porque é um trecho bem curtinho do livro, são 10 páginas só, mas são 10 páginas muito interessantes, porque trazem algumas habilidades que são difíceis da gente colocar em prática no nosso relacionamento. As 2 primeiras reuniões são mais voltadas para a gente compreender a proposta do livro, para a gente entender a importância de estabelecer uma conversa íntima com a nossa pessoa. A partir da terceira reunião é que nós vamos realmente começar a falar dos encontros. O que são esses encontros? Para você que está assistindo aqui, que ainda não sabe exatamente qual vai ser a proposta do nosso Clube do Livro. É mais do que ler o livro. A proposta, a ideia é que a leitura compartilhada que a gente está fazendo contribua de verdade para a mudança no seu relacionamento amoroso. Adianta muito pouco a gente tomar consciência da importância de certas coisas no nosso relacionamento e não colocar em prática a mudança que é necessária. Então, não quero que o nosso Clube do Livro tenha apenas um caráter teórico, de leitura, de conhecimento. Não. A minha ideia é que tenha esse caráter teórico, mas que também tenha um caráter prático, de realmente vocês colocarem em prática. O livro propõe, então, que o casal faça 8 encontros, cada encontro com a proposta de uma conversa sobre um tema específico, e sempre é um tema muito importante das relações amorosas. São temas que estão muito associados tanto a uma conexão profunda do casal, quanto a motivos de términos de relacionamento. Então, são questões centrais de um relacionamento amoroso. O livro propõe que sejam encontros periódicos, talvez até semanais. Mas, para ficar mais leve, a proposta que eu ofereço é que vocês façam um encontro por mês. Então, vocês têm durante todo o ano de 2025, são 8 meses, para colocar esses encontros em prática. Então, em abril, vai ser o primeiro encontro, e na reunião do nosso clube aqui, nós vamos falar sobre o que vocês precisam fazer para que esse encontro seja bem sucedido, quais os temas que serão conversados, como estabelecer essa conversa de uma forma proveitosa. Esse ponto de como estabelecer uma conversa proveitosa, a gente também está falando nessas primeiras reuniões. Mas vocês vão sair da reunião do Clube do Livro sabendo exatamente o que fazer, como estabelecer essas conversas e terem uma consciência de que isso pode gerar uma mudança muito significativa na relação de vocês. A proposta do clube é que 2025 seja um ano de conexão do seu relacionamento, de intimidade, de conversas abertas, de vocês se permitirem colocar a vulnerabilidade à disposição da outra pessoa enquanto vocês acessam a vulnerabilidade da outra pessoa. Porque é isso que as conversas abertas, as conversas íntimas, podem proporcionar para o relacionamento. A gente se colocar numa posição de vulnerabilidade para que o outro consiga acessar quem nós somos e, assim, melhorar a nossa conexão. Você que está assistindo a gravação, para você que está aqui ao vivo, como que é para você estar nesse lugar de vulnerabilidade? E o que eu estou chamando aqui de lugar de vulnerabilidade? É a gente se colocar no lugar, reconhecer, na verdade, que a gente possui falhas, que a gente tem limitações, que a gente precisa do outro, precisa do apoio emocional do outro. A gente reconhecer que tem muitas coisas que a gente não dá conta. É muito difícil abrir a nossa vulnerabilidade para outra pessoa, porque a gente não sabe o que a outra pessoa vai fazer com isso. Eu entendo isso. Mas esse é um caminho para uma relação mais saudável. Então, deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente comece a nossa
Nossa leitura compartilhada mesmo. Deixa eu abrir aqui o trecho do livro. Vamos lá. Então, nós vamos discutir hoje esses dois tópicos iniciais do livro. A gente está aqui na nossa segunda reunião. O primeiro tópico fala de 4 habilidades para uma conversa íntima. E aí o trecho do livro já começa falando que ouvir é uma arte. Está destacado aqui em amarelo. Há todo um conjunto de habilidades para ter conversas que sejam, ao mesmo tempo, pessoais e significativas. Algumas pessoas têm mais facilidade com isso do que outras. As habilidades listadas a seguir vão ajudar você e seu par a expressar como se sentem. Por que eu destaquei esse trecho? Porque ele fala de habilidades. E ele ressalta como que algumas pessoas têm mais facilidade com isso do que outras. Uma habilidade não é algo que a gente nasce sabendo. É algo que a gente precisa desenvolver, precisa aprender. E conseguir estabelecer uma conversa pessoal e significativa com a nossa pessoa é algo que a gente precisa aprender a fazer. Nós não fomos ensinados a fazer isso. Muitas experiências de vida não nos ajudam a desenvolver essas habilidades que a gente vai falar aqui. Histórias com a nossa família de origem, nossos cuidadores, experiências que a gente teve lá na nossa infância, na nossa adolescência, com os nossos amigos, familiares, escola. Chega na vida adulta, também podemos ter experimentado situações que também não nos ajudaram a aprender a fazer isso, a conversar de forma pessoal e de forma significativa. Então, algumas pessoas vão ter tido experiências, questões de personalidade, que facilitam que essas conversas sejam estabelecidas. Outras pessoas não, e está tudo bem. São habilidades que podem ser desenvolvidas e aprendidas desde que a pessoa esteja disposta. Quais são as habilidades, então, que os autores trazem aqui? Habilidade 1. Coloque em palavras o que você está sentindo. Parece uma habilidade muito óbvia, muito simples, mas que é difícil de ser colocada em prática. Muitas pessoas não conseguem nomear o que sentem. A gente confunde muito. Se a gente não consegue expressar para o outro de forma clara o que está sentindo, como que o outro vai conseguir nos compreender? O outro vai entender do jeito dele, com as suposições dele. E a chance dele errar é muito grande. Se eu consigo colocar em palavras o que eu estou sentindo, tem muito mais chances da outra pessoa conseguir saber o que ela tem que me oferecer para me ajudar. Se eu não consigo colocar em palavras estou triste, a outra pessoa não vai saber que ela precisa me oferecer um colo, um abraço, uma escuta. Então, colocar em palavras o que está sentindo é importante. Tente dizer, eu me sinto. E aqui eles trazem algumas sugestões. Aceito, eu me sinto compreendido, eu me sinto rejeitada, eu me sinto incompreendida, eu me sinto agitada, eu me sinto solitária, chateada, alarmada. Então, leia essas sugestões de emoções, de sentimentos, de estados de humor, porque essas sugestões vão dar algumas indicações de como você se sente nas situações com a sua pessoa. Tente, inclusive, sinalizar aqui para você mesmo, ou até para a sua pessoa, antes mesmo da gente começar os encontros, o que você sente com frequência no seu relacionamento. Porque se a gente coloca de forma muito genérica, eu me sinto mal, eu me sinto péssima, eu me sinto horrível. O que é horrível?
O que é péssimo? O que é me sentir mal? Então, tente colocar em palavras, para que a pessoa consiga compreender melhor o que você está sentindo. Não vou ler todas aqui, mas tem algumas sugestões muito interessantes. Olha só, eu me sinto tensa, eu me sinto feliz, me sinto excitada, me sinto grata por ter você. Então, leia essas sugestões e veja o que você sente com frequência no seu relacionamento e sinalize para outra pessoa. Agora, fale por que você tem esses sentimentos. Você pode descrever os eventos que geraram o sentimento, contar uma história da sua infância, revelar um insight que você teve. Vale abordar qualquer coisa que estabeleça uma conexão entre o sentimento e aquilo que você acha que pode tê-lo causado. E pode não ser tão simples fazer essa conexão. Eu me sinto, não sei, deixa eu ver, negligenciada porque eu tive uma situação na minha infância que fez eu me sentir dessa forma. Então, toda vez que você tem determinado comportamento comigo, eu me sinto da mesma forma que eu me senti lá na minha infância. É a mesma sensação. Eu me sinto negligenciada. Eu sei que fazer essa conexão pode não ser tão fácil, mas é possível fazer isso se você se propor, se você tentar, enfim. Algumas pessoas só conseguem fazer essa conexão em terapia. E como eu falei, são habilidades que a gente precisa aprender a desenvolver. Habilidade 2. Faça perguntas abertas ao seu par durante uma conversa íntima. E aqui eles estão falando de algumas habilidades que são importantes de serem exercidas durante uma conversa íntima. Então, vocês podem colocar isso em prática tanto nos encontros, e aí os encontros, eles trazem praticamente um roteiro, o livro traz praticamente um roteiro desses encontros, mas vocês podem experimentar isso no dia a dia de vocês também, independente dos encontros, tá? Faça perguntas abertas ao seu par durante uma conversa íntima. Essa habilidade, ela é interessante, mas eu vejo que é muito difícil colocar isso em prática. Não sei se vocês concordam comigo. Mas quando a gente está numa conversa com uma pessoa, é muito difícil a gente tentar fazer isso na prática. Não é difícil tentar. É difícil conseguir executar. O que você está sentindo? O que mais você está sentindo? Quais são as suas necessidades? O que você realmente deseja? Quando eu falo que é difícil, é para você validar a sua dificuldade de colocar isso em prática, se acolher diante dessa dificuldade. Não para isso se tornar um empecilho para você tentar. Porque essas perguntas abertas, elas são importantes. Elas são perguntas que deixam espaço para outra pessoa falar de forma livre. É uma forma da gente não se antecipar ao que a pessoa está sentindo, da gente não fazer suposições a partir daquilo que eu entendo sobre a outra pessoa. O que seria isso? Seria, ao invés de eu perguntar o que você está sentindo, seria perguntar, você está com raiva, né? Olha a diferença. Como é que a pessoa pode receber essa pergunta? De várias formas diferentes. Mas eu só estou dando para ela a possibilidade de me responder sim ou não. Então, ter essas perguntas abertas facilitam bastante uma conversa íntima. E aqui tem várias sugestões de perguntas que você pode fazer para a sua pessoa de forma aberta. Sempre perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que não dão somente duas possibilidades de resposta, sim ou não. Você está com raiva, né? Você está chateado comigo? Não. O que você está sentindo? Habilidade 3. Faça declarações exploratórias para ajudar seu par a exprimir sentimentos e necessidades durante uma conversa íntima. Tente fazer algumas das seguintes declarações exploratórias. Conte como essa situação que você está falando aconteceu. Quero saber tudo o que você está sentindo.
Fale comigo, estou ouvindo. Para mim, não há nada mais importante agora do que ouvir o que você tem a dizer. Imagina você ouvindo algo assim da sua pessoa. Naquele momento mais doloroso, de mais fragilidade. Você tenta estabelecer uma conversa com a sua pessoa e ela te diz exatamente essa frase. Para mim, não há nada mais importante agora do que ouvir o que você tem a dizer. É uma frase que pode ter um poder gigantesco nesse momento. Então, se você consegue oferecer isso para a sua pessoa, faça. Porque vai fazer muita diferença na vida dela, na conexão de vocês, no relacionamento de vocês. Como a gente tem dificuldade de escutar no nosso relacionamento. Como a gente tem facilidade para falar, e eu nem vou entrar aqui numa avaliação se a gente está falando ou não de forma assertiva, adequada, mas facilidade de falar mesmo. A gente tem muita facilidade. Claro, algumas pessoas são mais fechadas, guardam mais as emoções, as opiniões para si mesmas. Sim. Mas a gente tende a ter muito mais facilidade de falar do que de ouvir. E isso é um problema para o relacionamento. Olha o quanto uma frase dessa coloca a gente num lugar de abertura para a outra pessoa. Temos muito tempo para conversar. Leve o tempo que for preciso. Você consegue oferecer isso para a sua pessoa? Fala aqui nos comentários. Você tem condições emocionais, pessoais? Você está voltado para o seu relacionamento o suficiente para oferecer isso para a sua pessoa? Algo a se pensar. Habilidade 4. Expresse tolerância, empatia e compreensão em relação ao seu par durante uma conversa íntima. Tente fazer declarações empáticas como estas. Interessante essas declarações empáticas, que para nós que somos terapeutas, a gente está muito acostumado a fazer isso. Não estou dizendo que a gente faz isso na vida pessoal, não, tá? E terapeuta também é gente. Terapeuta também tem problemas de relacionamentos. Dos relacionamentos. Mas eu falo que para nós é muito automático fazer isso, instantâneo. E a gente sabe o efeito disso, a gente sabe da importância disso. Traga isso para o seu relacionamento, não para você ser terapeuta da sua pessoa, nada disso. A proposta não é essa. Mas é conseguir demonstrar para a sua pessoa empatia e compreensão. Uma frase, gente, tem um poder de nos destruir. Então, uma frase que você fala para a sua pessoa também tem o poder de construir algo nela. Construir algo saudável, algo positivo. Olha essas sugestões de frase. O que você diz faz todo sentido. Entendo como você se sente. Sinto sua dor. Estou do seu lado. E não é para falar só para cumprir uma obrigação. Só porque está sendo recomendado que você faça. Mas fazer de forma genuína. Não fale se não for o que você não está sentindo. Se você concorda com a pessoa, fala isso para ela de forma empática. Faça uma declaração empática. Concordo plenamente com você. Isso também teria me magoado. Se você conseguir fazer isso, você vai estar demonstrando que consegue ver a situação pela perspectiva da outra pessoa. Se eu estivesse no seu lugar, eu também teria ficado magoada.
Acreditem no poder das palavras. Eu sei que em algum momento da sua vida, você que está me escutando agora, palavras tiveram um efeito muito forte sobre você. Seja para te colocar para cima ou para te colocar para baixo. Palavras tiveram um efeito muito grande sobre você. Então, acredite no poder de palavras que você pode dizer para a sua pessoa. Frases que você pode dizer. Último tópico, a arte da escuta. Interessante chamar a escuta como uma arte, né? Eu chamaria de uma habilidade. Por que chamar de arte? Não tinha pensado sobre isso, estou pensando nisso agora. O que você acha? Escreve aqui nos comentários para mim. Por que chamar a escuta de arte? A arte é algo elaborado, reflexivo. Por quê? Não sei, estou pensando aqui. Mas vamos seguir. É necessário um tipo especial de escuta. Ouvir para entender, sem fazer julgamentos, sem ficar na defensiva, sem o desejo de refutar. É uma forma de escuta com plena aceitação. Ouvir é um ato. É preciso estar comprometido. E não tem como fazer isso sem se abrir para o outro. Se você ficar fechado dentro de si mesmo, vai ouvir a sua própria voz e não a da pessoa amada. Então, veja, se abrir e estar comprometido para o que a outra pessoa está dizendo. Com qual objetivo? Entender, sem julgar, sem ficar na defensiva, sem o desejo de refutar. Quando a gente está numa relação adoecida e a outra pessoa fala uma coisa, a gente está fechado lá na nossa cabeça já pensando, eu vou contrapor esse argumento com tal argumento. Quando você faz isso, você não está escutando o que a outra pessoa está falando. Destaquei aqui o seguinte tópico: esteja presente. A conversa é um diálogo. Então, ouvir não é apenas apertar o botão de pausa em seu monólogo. Quando você está presente como ouvinte, você não parte do princípio de que sabe o que vão dizer a seguir. Enquanto o outro estiver falando, evite pensar no que você dirá ou em como refutar aquilo. Simplesmente ouça. Eu queria muito que todos os casais que estão em problemas conseguissem ter acesso a esse parágrafo. Ouça, simplesmente ouça, de forma genuína, aberta, quase curiosa. A gente tem uma expressão que usamos na psicologia que diz de suspender as nossas próprias opiniões, os nossos próprios julgamentos. Nós, terapeutas, precisamos ter essa capacidade. O que significa isso? Significa que quando eu estou diante de um paciente e ele traz um sofrimento ou uma ideia, eu preciso pegar as minhas próprias opiniões e guardar na minha gaveta. O paciente fala para mim que, sei lá, que saiu de casa para trabalhar e tomou uma chuva e aquilo significa que a vida dele é péssima. Não cabe a mim fazer um julgamento do tipo, a vida de uma pessoa não pode ser péssima só porque ela tomou uma chuva. Porque se eu fizer isso, eu estou vendo a situação a partir da minha perspectiva. Eu não estou ouvindo o que a pessoa está falando. Como terapeutas, como psicólogos, a gente precisa aprender a fazer isso. A ouvir pela perspectiva da outra pessoa. Peraí, essa pessoa está me dizendo que é isso que significa para ela tomar uma chuva antes de trabalhar. Significa que a vida dela é horrível. Deixa eu entender isso. Deixa eu compreender, deixa eu tentar sentir o que essa pessoa está sentindo.
Então, quando fala aqui de estar presente, de ouvir quando a pessoa está falando, sem tentar pensar no que vai dizer ou refutar, é sobre isso. É sobre guardar suas opiniões, seus julgamentos, sua vontade de contra-argumentar, mas ouvir. Ouvir até com curiosidade, que é o que eu estava dizendo aqui. Sabe quando você vai assistir algo que você nunca assistiu? Eu amo filmes e amo séries de TV. Então, pensa numa. Não sei se você gosta, mas pensa numa experiência de você assistir um filme que está todo mundo falando a respeito. Todo mundo falando. Ainda estou aqui. Ah, o Brasil ganhou o primeiro Oscar da história do cinema, finalmente. Um Oscar que veio genuinamente para o Brasil, porque teve um outro filme que era um filme que falava de uma história brasileira, com atores brasileiros, um filme em português, mas que o Oscar, que ganhou o Oscar, mas que não veio para o Brasil, porque era uma produtora estrangeira, então o Oscar foi para quem produziu o filme. Então é o primeiro Oscar da história do cinema brasileiro. Fiquei muito feliz. Então, estava todo mundo falando sobre o filme. Agora já passou a novidade, deu uma baixada, mas estava todo mundo falando sobre o filme. E aí eu fui numa expectativa imensa na sala de cinema para assistir o filme. Fiquei presa no filme durante todo o tempo do filme, porque eu estava curiosa, eu queria ver o que aquele filme tinha para me oferecer. Eu não tinha julgamentos a respeito do filme, porque a minha mente era uma folha em branco para o filme trazer a ideia, o enredo, o roteiro, atuações, histórias, tudo. Eu estava ali para receber tudo que aquele filme tinha para oferecer, sem ter a minha opinião pré-concebida a respeito do que o filme ia trazer. Então, eu consegui ficar totalmente voltada para o que estava acontecendo. Eu ouvi o filme. Por que eu estou dizendo ouvir? Para fazer uma analogia com o que eu recomendo que você faça no seu relacionamento. Ouça com curiosidade. Ouça como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo aquela pessoa falando. Ouça como se você não soubesse o que aquela pessoa vai falar. Como se você não soubesse o que ela está sentindo e você está disposto a entender. Fazer esse movimento pode não ser tão fácil a priori, mas pode fazer muita diferença e vale muito a pena o esforço para tentar estabelecer isso no seu relacionamento. Sintonize-se. A gente está acabando, porque esse trecho do livro é bem pequenininho. Sintonize-se. Como ouvinte, seu objetivo é sintonizar-se com os sentimentos de seu par. Cuidado para não minimizar os sentimentos da pessoa amada ao tentar consertá-la. Você não precisa fazê-la se sentir melhor ou animada. Seu único objetivo é simplesmente ouvir e tentar compreender. Eu já ouvi esse tipo de queixa no contexto de relacionamento amoroso. Uma das pessoas reclamarem que toda vez que ela fala como se sente, desabafa os problemas mesmo, a outra pessoa fica dando solução o tempo todo. Resolve desse jeito, faz tal coisa, você tem que ir por aqui, tem que resolver de tal jeito, essa é a solução, enfim. A pessoa que desabafava sentia que a outra pessoa não estava escutando, não estava compreendendo. Ela não estava desabafando com o objetivo de ter uma solução para o problema. Ou menos ainda, de ter uma sugestão de que ela tinha que mudar alguma coisa nela para resolver, enfim. Ela não tinha expectativa que a outra pessoa fosse animá-la, colocá-la para cima. Não. A expectativa dela era ser ouvida, escutada. E aí você pode se perguntar, mas só isso? Só ouvir? Não é só ouvir. É ouvir dentro dessas habilidades, dentro do que a gente está chamando aqui de ouvir. A gente se sentir ouvido faz tanta diferença na nossa saúde.
mental. Então, ouvir pode parecer pouco quando uma pessoa traz um problema para você. Mas, para essa pessoa, não vai ser pouco. Evite julgamentos. Entra aqui o ponto também que eu estava falando. Não critique nem dê conselhos, a menos que sejam pedidos. Em cada conversa, queremos comunicar respeito, compreensão e empatia. As conversas que incentivamos exigem certa vulnerabilidade e abertura para que cada um se sinta seguro e livre e consiga compartilhar os pensamentos, sentimentos e medos mais íntimos. Lembre-se de que o objetivo não é provar que você está certo em suas crenças ou que seu pai está errado. O objetivo é entender as semelhanças e as diferenças entre vocês e ter empatia quanto à visão de mundo da outra pessoa. Acho que esse ponto a gente já explorou bastante. Amplie a aceitação. Esse é um desafio. Nessas conversas, vocês vão aprofundar a compreensão um do outro. E isso exige um alto nível de vulnerabilidade. Tente entender o que motiva seu par e trabalhe para aceitá-lo como ele é, valorizando o que vocês têm e consolidando a gratidão mútua. Esse trecho aqui traz muitas ideias diferentes que a gente poderia destrinchar cada uma delas, sobre aprofundar a compreensão, sobre alto nível de vulnerabilidade, sobre motivar o seu par, aceitá-lo como ele é, valorizar o que vocês têm, consolidar a gratidão mútua. Cada um desses trechos é uma ideia a ser explorada. Mas eu quero explorar uma. Trabalhe para aceitá-lo como ele é. E não é aquela aceitação que muitas pessoas falam no relacionamento, que a gente fala muito da síndrome de Gabriela. Não é para você virar para sua parceria e falar assim: você me conheceu assim, você já sabia que eu era assim, eu vou continuar sendo assim. Se você me aceitou assim, você tem que aceitar assim agora também. Não é por aí. A aceitação não pode se tornar uma arma, um mecanismo que você usa para não mudança. A aceitação precisa partir de você com relação ao outro, não algo que você impõe para o outro com relação a você. Muitas coisas a sua parceria não vai mudar. Não é pela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Não. Mas porque a pessoa realmente não vai conseguir mudar. E aí, para vocês não ficarem constantemente brigando pelo mesmo motivo, algo que a sua pessoa faz, que você reclama o tempo todo, que te incomoda o tempo todo, ou um jeito que a pessoa tem que te incomoda muito, para vocês saírem desse ciclo constante de brigas a respeito disso, talvez o caminho seja você trabalhar a sua aceitação. E a aceitação caminha junto com a mudança. A partir do momento que você aceitar que a pessoa não vai mudar aquilo, você muda a sua forma de ver. Como? Tem vários caminhos aí. Ou você vai parar de reclamar daquilo, porque você sabe que não vai adiantar nada. Ou você passa a dar um outro significado para aquilo, ao invés de você ver aquilo como algo problemático, ruim, talvez você veja com outros olhos. Ou você chega à conclusão de que não quer estar num relacionamento onde a pessoa faz determinadas coisas ou tem determinada característica pessoal. Falei de 3 caminhos aqui, mas existem outros, vai depender de cada situação. Mas a aceitação não é engolir o que não está bom. Não é algo empurrado goela abaixo. Não. É você aceitar que aquilo não vai mudar e, consequentemente, você mudar a sua forma de lidar ou a sua forma de ver aquela situação. O que mais que nós temos aqui? Se você achar que não estão se entendendo e se encaminhando para um conflito, respire fundo
contar até 10 realmente ajuda, porque acalma os centros emocionais do cérebro, e talvez esse até 10 não vai ser suficiente, talvez vocês vão precisar de 20 minutos para acalmar a emoção, ou vão precisar de um dia para o outro, depende. Ou faça uma pausa para ir ao banheiro. Pausa para ir ao banheiro é ótimo, né? Poderia ser uma pausa para fazer N coisas. Encontros não são momentos para processar divergências ou discutir sobre as discordâncias. Então, esses encontros que o livro propõe e que o nosso clube do livro propõe para o seu relacionamento, não é para vocês lidarem com divergências ou ficarem discutindo sobre questões que vocês discordam. E aí o livro indica, na página 90, o trecho Brigas e Reconciliações, para vocês consultarem e se perceberem que a briga está se intensificando. Mas dá uma pausa, já vai ser muito benéfico, porque vai evitar que a briga escalone, fique maior e mais intensa, e vocês percam o controle das emoções. No próximo encontro, então, nós vamos falar sobre Conta Comigo. Vamos falar sobre confiança e compromisso. Vai ser o nosso primeiro encontro, que já vai dar um direcionamento de como estabelecer essas conversas, de como vocês terem esses encontros a dois. Então, depois que vocês saírem da nossa reunião, ou depois de vocês assistirem a gravação, que vai estar disponível lá no YouTube, vocês vão sair do encontro sabendo, sair da reunião do Clube do Livro, sabendo o que vocês vão fazer no encontro. Qual que é o objetivo, sobre o que vocês vão conversar. E aí vocês vão ter um mês para fazer esse encontro, até a nossa próxima reunião, onde o tema vai ser outro. Lembrando que recomendo, se você não assistiu a gravação da primeira reunião, assista. Ela está disponível gratuitamente no YouTube. Assista, porque lá dá direcionamentos muito objetivos sobre como fazer com que esses encontros sejam realmente benéficos para vocês. Como fazer com que seja um momento de qualidade entre vocês, sem distrações, enfim. Lá no primeiro encontro, a gente falou mais sobre isso. Quem está aqui ao vivo quer fazer alguma pergunta, dúvidas, comentários, preocupações? Sou toda ouvidos. E só uma questão aqui, reforçando ainda mais a importância de estabelecer conversas íntimas na nossa relação, é de que não conseguir fazer isso impacta de forma negativa nos relacionamentos em vários aspectos. Diminui a nossa capacidade de lidar com conflitos, porque a gente não consegue se comunicar de forma aberta, íntima, e aí a comunicação fica totalmente falha e o casal não consegue avançar para resolver conflitos que acontecem no dia a dia com todos os casais. A intimidade física fica comprometida, porque a gente não consegue estabelecer ali uma relação de confiança, de intimidade. Se a gente não consegue ser íntimo numa conversa, a intimidade física pode ser prejudicada também. Quando a gente consegue estabelecer essa intimidade com uma pessoa, já tem muitas pesquisas que apontam isso, como que a relação conjugal ela é promotora de bem-estar psicológico. Então, é outro fator também. Tem pesquisas que mostram que a falta de uma comunicação mais íntima é uma das principais razões citadas por casais em processos de divórcio. Então, a APA, por exemplo, que é a Associação Americana de Psicologia, tem um estudo que eles fizeram que constatou exatamente isso, que casais que não compartilham momentos de conexão emocional, eles têm uma taxa maior de separação. Então, essas conversas podem favorecer bastante essa conexão de vocês. Tá joia? Gente, é isso então.
Vou deixar essa gravação salva, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários dúvidas que vocês tiveram. Obrigada por quem ficou aqui ao vivo participando da reunião. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o grupo do WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou mandar o resumo do que a gente conversou hoje e vou mandar um material complementar também, algumas curiosidades a respeito dessas habilidades da escuta. E lá também é um grupo de interação, onde a gente pode conversar, como é que estão sendo os encontros, como é que estão sendo as reuniões do Clube do Livro, enfim, é um grupo de trocas lá e estou deixando o link aqui do WhatsApp na descrição. Como eu tive alguns problemas de entrar em números inapropriados lá e ficar fazendo propaganda, um monte de coisa, eu estou tendo que autorizar cada uma das pessoas que pedem a solicitação para entrar no grupo. Então, quando você fizer a sua solicitação, vai demorar um pouquinho para você entrar no grupo, mas é só esperar que assim que eu ver lá a sua solicitação, eu vou aprovar, já que você não é um número que vai entrar lá fazendo várias propagandas indevidas, tá bom? Gente, é isso. Obrigada pela companhia, beijo e até a nossa próxima reunião. Tchau.